tenho condições de falar, porque eu fui me emocionando, e a gente pode se emocionar, mas não a ponto da voz não sair, né? Eu quero dizer, ainda sobre emoção, agradecer ao reitor Clésio, ao vice, Roxane, a Ana, pelas suas palavras, que eu quero esse texto depois, porque eu não estiver deprimida, eu leio. E a Heloísa, inventora de tudo isso aqui, de quem eu muito me orgulho de ser amiga, e quero dizer de coração, não é protocolar isso, que para mim é uma honra estar na UFMG, num evento multidisciplinar, nessa universidade que é pública, que é livre, que é inovadora, que é includente e que, enfim, queria que todas as federais do Brasil fossem UFMGs. Agradeço muito a vocês todos e estou muito contente. Enfim, muito obrigada. Esse texto de hoje, ao contrário, justamente pela provocação da Heloísa, ao contrário, a provocação de me pedir para falar o sentimento do mundo, né, é algo que, para onde a gente vai, né, com um tema tão belo, que é o nome de um poema do nosso maior poeta, de fato, não é demagogia isso que eu digo, é um pouco inibidor. Eu estou um pouco assim, gente, como é que eu vou dar conta disso? Depois eu pensei que outras pessoas da nossa geração, né, já deram conta, já vieram aqui, já falaram, então eu vou me arriscar. E vou ter que ler. Não é uma conferência tão como as outras que eu já sei um pouco e vou falando, né? Bem, primeiro que eu prometi, o mundo é uma escrita sem fim, e percebi, à medida em que eu ia preparando, que eu não estava falando do mundo, eu estava falando praticamente, claro que essas duas coisas são indissociáveis, mas o meu tema, desde que eu tenho escrito O Tempo e o Cão, que é o tempo. Claro que mundo e tempo não se separam, mas pelo menos são dois significantes diferentes, não é? Por que escrevo? Por que escrevemos? Porque existe o tempo. E porque o mundo é vasto. O mundo, para homenagear a Heloísa aqui, é como o sertão. Ele está em toda parte, de modo que nunca se chega nele, a não ser por escrito. O tempo, o mundo, a psicanálise diria que são duas expressões do real, aquele real com R maiúsculo que vocês já devem ter visto em textos psicanalíticos. Assim como a morte, o corpo, o sexo. Aquilo que nós só conseguimos captar ou no corpo, de uma maneira incompreensível, ou através das palavras. Vocês devem conhecer a pergunta que Santo Agostinho se faz, não é? O tempo que é. Se me perguntarem, eu não sei dizer. Se não me perguntarem, eu sei o que ele é. Essa frase é muito boa e mostra que o real, ele tem um limite que a gente não alcança. Isso que o Santo Agostinho diz, eu sei desde que não me perguntem, ele sabe para além das palavras, não é? O real se manifesta, e o tempo real, esse lado, essa faceta do tempo, é realmente impossível de compreender intelectualmente. Ele se manifesta diretamente através das mudanças que imprime no corpo e em todas as coisas. Desde aquilo que nós chamamos a inauguração da vida, o nascimento, até a morte ou o fim de cada ser. Já o tempo, na sua feição simbólica, porque vocês sabem que a psicanálise trabalha com esses três registros, né? O simbólico, o real e o imaginário, o tempo, em sua feição simbólica, ele vem sendo marcado, fatiado, contado pelo homem, com critérios de medida que vão desde os ciclos naturais do dia, da noite, das estações do ano, até as ínfimas partículas de tempo capturadas pelos instrumentos de alta precisão. A passagem desses longos ciclos do tempo para os instrumentos de alta precisão, de alta definição, mostram, evidentemente, que a nossa percepção do tempo, de antes da Idade Média até hoje, por exemplo, é marcada por uma aceleração contínua, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. O tempo que verdadeiramente nos pertence é o tempo imaginário. Ele é o tempo da história coletiva e da memória individual. Ele é praticamente tudo o que temos e nos escapa. Por isso rememoramos, quase que sem cessar. O tempo real, então, determina o começo e o fim de tudo. Como eu não posso detê-lo, eu gostaria que as coisas fora de mim permanecessem. Certa manhã, por exemplo, eu fui surpreendida a caminhar pelo bairro da Glória, no Rio. O Rio é uma cidade, para mim, que eu nunca acabo de entender.
Eu penso num verso do meu amigo poeta Armando Freitas Filho. Ele fez um poema erótico para sua mulher, dizendo: você nunca para de chegar. Eu acho uma linda expressão. O Rio, para mim, é uma cidade que nunca para de chegar. E eu estava caminhando, então, pelo bairro da Glória, e fui surpreendida num desses momentos em que o tempo se detém. E geralmente diz assim: ah, aquele lugar é fora do tempo. Ou naquele momento eu estive fora do tempo. Eu diria o contrário. Nessa hora a gente está dentro do tempo. Eu estava passando por uma rua chamada Guaratiba, o Barão de Guaratiba, não sei. O silêncio, a sombra das árvores e dos muros discretos, meus passos nas velhas pedras da rua, sem ninguém, vazia, escreveram algo em mim, que dizia mais ou menos isso: eu quero morar no tempo. Pretendo um quarto modesto, com cama, lume e varanda. Outros bens que não possuo, deixo os cuidados do mundo. Aí o miolo desse poema é ruim, então eu vou para o fim. Eu quero morar no tempo onde tudo à minha volta seja eterno, menos eu. Deus me livre. A eternidade são rios de lembranças que vão ficando mais insuportáveis a cada século. Deixa eu falar. A criança vive imersa no tempo. Se ela está feliz, não o vê passar. Quando fantasia, o tempo se dilata. Quando o tempo para, ela pode ficar simplesmente no tempo, sem perceber que ele passou. Mas muito rapidamente, no final da infância, o corpo muda. E o tempo começa a se contar para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente. Rápido, parado. O tédio adolescente mostra que acabou a infância. Que o encantamento se tornou cada vez mais raro. Talvez isso tenha a ver com a busca que o adolescente faz de drogas. Para além da cultura, para além do fato de que estão aí, que a nossa cultura é praticamente uma cultura alucinógena, mas a busca da droga talvez tenha a ver com: cadê aquele encantamento? Vou procurar de novo. E aí quem vai dar o encantamento é um paraíso artificial qualquer. O mundo, então, para o adolescente, começa a se desencantar. A escrita dos diários, inaugurada frequentemente nessa época, quando se perde a sensação infantil de que o tempo é inesgotável, de que o tempo voa na velocidade da onipotência e da fantasia, mas nunca passa, esse é o tempo infantil, a escrita dos diários tem a ver com isso. Não deixar o tempo, que agora se acelera como o coração, excitado ou assustado do adolescente, passe despercebido. O adolescente registra a passagem dos seus novos dias num caderno, assim como confere a mudança, ou agora no Facebook, né? Não é mais um caderno. Assim como confere a mudança de sua imagem corporal, com prazer ou com desgosto, diante de cada espelho, cada vitrine, cada janela de automóvel com que ele se depara ao caminhar pelas ruas, como se ele quisesse captar o que o tempo real fez no seu corpo. Né? O corpo que muda depressa não deixa esquecer que o tempo da infância acabou. A urgência do adolescente em aproveitar a recente liberdade para dispor de suas horas e seus dias encobre uma outra descoberta, de que o tempo dói. O tempo dói. Essa hora que corre enquanto escrevo ou enquanto você lê, dói. A luz da tarde, as sombras que projeta na parede, no chão, a pele que registra a mudança de temperatura, o cheiro da chuva à distância, mudanças cíclicas de estação. O corpo recorda e saúda outros outonos, outros começos de verão, como se fossem os mesmos outonos e verões que ele já viveu. Os cheiros, como vocês sabem, pertencem à memória pré-verbal. Os cheiros, os sabores, está aí o Proust, eu não vou nem me arriscar a entrar nesse pedaço, nessa seara. Mas Walter Benjamin, escritor sobre Proust, diz que esse tempo da memória pré-verbal que volta na forma da reminiscência, essa é a inauguração da obra proustiana, vocês sabem, não é? Que para ele é a verdadeira memória. Essa é a memória do encantamento, do mergulho numa temporalidade diferente da temporalidade acelerada da sociedade moderna. A outra forma de memória é a rememoração, que é intencional, é a busca de uma lembrança, que também tem valor, né? Mas o Benjamin dá muita valor para a reminiscência. A memória do corpo mostra que o corpo não sabe do tempo. É sempre a mesma madrugada de luz violeta, essa em que se desperta no meio do sono, com a janela do quarto entreaberta.
A luz e a textura dessa madrugada são as mesmas da primeira noite em claro da boemia adolescente, do velório prolongado de um avô, da esperada manhã em que a criança acordava ainda no escuro para sair em viagem de férias. O corpo não sabe que o tempo passou quando é tocado pela sensação idêntica à de outrora. Cheiro de pão assando de manhã, sussurro da água de chuva que corre na sarjeta, ventania de agosto, luz de abril, o mais cruel dos meses. O corpo é sempre agora. Quando a memória, essa guardiã de tudo, avisa ao corpo que já é outro abril, outro outono, outra manhã, outra chuva, a consciência do tempo começa a doer. A relação entre o corpo e o que chamamos alma, escreve Bergson, passa pela memória, em particular a memória das palavras. As palavras são marcas mnêmicas que estabilizam a relação entre o som e o sentido. O tempo corre pelas palavras que nomeiam os atos, os dias, as lembranças e as projeções para o futuro. O futuro o que é? É um tempo que não existe. O futuro é uma temporalidade que só existe na fantasia. Depois, se alguém quiser, eu gostaria de comentar um pouquinho o frio que faz no futuro. Quer dizer, como essa nossa sociedade que valoriza muito o futuro, tudo fala do futuro, nos joga para um lugar onde só existe a morte. A única coisa certa que existe no futuro é a morte. Ninguém vive lá. Nós vivemos aqui e no passado. Bom, já comentei. Estamos condenados a amar o que já foi. Não por passadismo, mas porque essa é a substância de que somos feitos. It's time, time, time that you love, canta Tom Waits. Amamos o tempo. E mais ainda, a memória, que é o seu único testemunho. O outro modo de testemunhar que o tempo existe seria a morte. Mas a morte não conta como medida da passagem do tempo para aquele que morre, só para os que ficam. O tempo é a substância da vida que só abandona o vivente na morte. Morrer não é deixar o mundo. Antes de mais nada, é sair do tempo. A morte inaugura a eternidade. Por isso é nada. Sem céu, sem inferno, sem recordações. Puro tempo congelado, o corpo esfria, para sempre. O corpo, o pó, dissolve-se naquilo que para de se escrever. Mas até alcançar esse ponto em que se rompe o fio que ata o corpo à temporalidade, e esse ponto em que alguns concebem como plenitude, o ser falante está mergulhado no tempo. Viver, o que é? Perda, perda, perda. Talvez o poder subjetivo das economias capitalistas, apesar do sacrifício que essas economias nos cobram, está em nos fazer acreditar na via contrária, de que viver possa ser ganho, 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 acumulação. Viver é perda, perda, perda. Somadas minuto a minuto, essas perdas constroem um monumento, uma obra. Freud chama de a rapsódia das diversas fases da vida. E Drummond, num verso que fala da morte, diz: os 5 anos de sua morte esculpiram no ar uma criança de 5 anos. Né? A criança esculpida no ar não é uma lembrança do morto na infância. É a metáfora menos imprecisa que o poeta foi capaz de construir para nomear não a memória saudosa do amigo, mas o puro tempo passado na ausência dele. Uma criança fantasma feita de 5 anos sem ele. Acho que é o Mário de Andrade, né? Pode ver aqui, ninguém sabe. Mesmo quando não se escreve sobre o que se recorda, escreve-se o tempo. O tempo é real, sua contagem é simbólica, e nós criamos consistência imaginária para o seu escrever. São as narrativas, os poemas, as histórias, as lembranças. O trabalho da escrita tenta captar a própria existência do tempo, essa substância que nos aprisiona. Estranha imagem essa, de estarmos aprisionados em um fluxo contínuo do tempo. Falar é sempre a tentativa de capturar fragmentos do tempo. Escrever, ainda que não seja a respeito desse assunto, é uma tentativa de deter o tempo no espaço da página. A escrita é linear. A sucessão de letras e de palavras que se desenvolve no espaço da página mimetiza a sucessão de segundos e de minutos, assim como a frase mimetiza a duração. Quem escreve quer perdurar, através das palavras, mais que o tempo curto de uma vida. Mas a escrita também é, em si mesma, a encarnação
dessa experiência tão verdadeira e tão impossível de se definir. A experiência da duração. A duração é a própria experiência do momento presente. Mas o presente é exatamente um instante fugaz, que não dura. Presente, quando eu falo presente, já foi, já é passado. Não é? A escrita é um esforço de fixar o presente na página. Mas o presente já não é. A cada cifra que empurra o texto adiante, o presente já fica para trás. Por isso, mais do que pela vaidade do escritor de lamber a cria, por isso relemos o que acabamos de escrever. Para confirmar que a escrita fixou no papel um pedaço do tempo. Está lá. Bergson, para quem o presente é o tempo da ação, pensa que sem a memória teríamos que conceber um universo mental que perece e renasce por um milagre a cada partícula ínfima da duração. A alternativa a essa fragmentação absoluta da experiência seria fazer do passado, que seleciona e dá sentido às nossas percepções instantâneas, uma realidade que sobrevive e se prolonga no presente. Essa é a nossa experiência temporal, na qual nós não precisamos pensar. O passado sempre sobrevive. Senão o presente seria sempre uma inauguração de um novo absoluto desconhecido. Não é? Veja como é bonita a frase do Bergson. Nós só percebemos praticamente o passado. O presente puro é o inapreensível avanço do passado a roer o futuro. Ele quase que encurta tanto o presente aqui que ele desaparece. O passado roendo o futuro é o momento em que nós sentimos como presente. Então quer dizer que só o passado existe? A morte do instante, de uma fileira infinita de minúsculos instantes, é o que ilumina e dá sentido à vida? As coisas lindas, as coisas findas muito mais que lindas, essas ficarão na lembrança, porque a memória é a persistência do passado em nós. Veja o que escreveu numa das páginas de suas crônicas diário o pintor Iberê Camargo, que era um pintor que tinha um pensamento muito continuado sobre o tempo, o passado, a morte. Uma voz me sussurra ao ouvido. Talvez seja um monólogo, talvez eu fale comigo mesmo. E essa voz diz: o passado vive em ti. As lembranças afloram, sobem à tona, misturam-se como água na corrente do rio. Tudo agora é presente. Quando as lembranças afloram, tudo agora é presente. Tudo é presente porque a memória, a percepção do passado no inapreensível presente puro de Bergson, retém das coisas o quê? Os nomes. Vejam o verso do Bandeira. Esse fundo de hotel é um fim de mundo. Aqui o silêncio não tem voz. O encanto que deu nome a esse morro põe no fundo de cada coisa o seu cativo canto. Claro que o poema se chama Noturno do Morro do Encanto, onde já não tem mais encanto. O encanto deu nome ao morro, não é? Que põe, a palavra encanto, põe no fundo de cada coisa o seu cativo canto. Borges escreveu que o tempo é o mais urgente dos problemas, ou o menor dos problemas. Não porque não seja urgente, mas porque não é problema. Aquilo a que não se tem alternativa é fatalidade, não problema. O tempo é a fatalidade da consciência, que só o inconsciente, que é atemporal, ignora. Vocês sabem, né? O inconsciente não quer saber disso. A infância, o ontem, a fantasia do futuro, está tudo no eterno presente. Né? Parece atraente essa outra cena do inconsciente temporal, atemporal, perdão. Mas seria tão enlouquecedor viver nela quanto experimentar a eternidade. Essas lembranças todas tornadas presentes, como o tormento de Funes El Memorioso de Borges, né? Tornando-se então um tormento para o sujeito. Talvez a eternidade também seja o tormento de Deus, escreveu Iberê Camargo. A arte, toda a arte inclui o tempo. Não sei se passou aqui em BH um filme muito bom, um documentário sobre o Cildo Meirelles. Ficou pouquíssimo tempo em São Paulo no cinema, porque só o Cildo falando da arte dele. Então, quase sempre estavam vazios. Eu fui 2 vezes em sessões que tinham 5 pessoas, 6 pessoas. Ele diz o seguinte: o malabarista equilibra no ar 3 objetos onde só cabem 2. Isso introduz uma dimensão temporal na arte dele, do malabarista. O tempo é tudo, porque é perecível. Mas há uma diferença entre o perecível e o descartável. Somos finitos, isso é ser perecível.
mas não vamos nos suicidar por causa disso. Isso seria tornarmos-nos descartáveis. Não vamos, digo eu agora, nos suicidar só porque estamos a cada dia mais perto do fim. A vida é desperdício infinito, como cantou Gilberto Gil, em homenagem à mulher que ele acabava de deixar. Nós vamos então nos atirar na morte ou não? Ou na orgia desse desperdício infinito, na via oposta da neurose. Se soltar no fluxo do tempo. A neurose tenta calcular cada passo, né? Deter essa possibilidade de desperdício da vida. Então, Sildo continua ainda. A possibilidade de um objeto de arte não repousa na materialidade dele, mas na possibilidade dele se incorporar na memória coletiva. O objeto de arte, o texto escrito, são rastros que conduzem a resíduos de ideia que ficam, ou que vieram de outros objetos de arte, que ficam em outros objetos e vieram de outros objetos. Tem aí um transmitir contínuo de memória. Não é? O melhor lugar para uma obra de arte, completa o Sildo, é a memória. A memória é o único registro da realidade temporal. Então, por que eu prometi falar do mundo e estou falando do tempo? Não é? O tempo é a matéria primordial do nosso sentimento do mundo. E o mundo? Onde é o mundo? Eu poderia dizer que nunca sei, que eu nunca estive lá. Ou que eu estou tão mergulhada nele que não vejo sua borda. O mundo é uma palavra, tão vasta, dizia o poeta, quanto o nosso coração, que também é uma palavra, que designa muito mais do que o músculo recheado de sangue, cuja batida, que é uma marcação do tempo, me mantém no mundo. O coração é a palavra que abriga outra palavra, o mundo. Mais vasto é meu coração. E me lembro de um poema do Drummond chamado Hotel Toffoli, em que os amigos chegam ao hotel e o hoteleiro diz, é Toffoli que diz, Toffoli? O hoteleiro diz que já acabou a hora, não tem jantar. E ele diz, e vieram nos dizer que não havia jantar. Como se não existissem outras fomes e outros alimentos. Como se a cidade não nos oferecesse o seu pão de luvas. Não, hoteleiro, nossas fomes são outras. E nós só pretendemos a mesa. Comeríamos a mesa se nos ordenasse as escrituras. Tudo se come, tudo se comunica, tudo no coração é ceia. Só a palavra pode fazer isso, não é? A onipotente palavra, capaz de escrever o real, que não cessa de não se escrever, como esses grandes aforismos do enigmático latão. A palavra que sobrevive aos homens, mais imortal que o mármore e os monumentos de pedra. A palavra que contém o mundo e atravessa o tempo. No fim das contas, nós não nos relacionamos através das palavras. Nós nos relacionamos com elas. Amor, mundo, futuro, coração. Tudo isso só existe nas palavras. Bem, e aqui eu faço uma mudança de capítulo, teria que ter uma vinheta, mudamos de capítulo, porque eu escolhi 2 poetas para ler alguma coisinha para vocês, e ainda tentando captar talvez por isso eu estava tão aflita com essa conferência hoje, porque é captar o inefável, que é o sentimento do mundo, não é? Então eu quero trazer ao mesmo plano de dignidade da palavra poética nobre, essa desse magnífico poema do Drummond, a palavra do artista plástico, do Sildo, do Iberê Camargo, eu quero trazer esse mesmo plano de dignidade dessas palavras tão caras a nós, que participam da nossa memória coletiva, não é? As palavras pedestres e às vezes pouco prestigiadas, o valor das palavras que nos fazem rir, ou pelo menos sorrir. Os ditos humorísticos e sua função imortal. Não se preocupem, não se trata de contar piadas. Não é? Terminar essa conferência contando piadas, absolutamente. Mas eu quero resgatar um texto de Freud, de 1927, que se chama Humor. Quando se fala de humor em psicanálise, todos se lembram do texto sobre o xiste e sua função. O humor é um texto curtinho, em que Freud tenta analisar o poder e a fonte, de onde vem o dito humorístico e o que ele faz conosco. Qual é o problema psíquico que ele resolve. Não é? Ele diz o seguinte, que o dito humorístico ou irônico é um dos recursos sublimes no sentido da sublimação, o Guilherme deve estar por aí, contra as adversidades da vida, as adversidades com que a vida nos atinge frequentemente. Não é? Através do humor, diz o Freud,
o pobre e pequeno eu, esse pequeno argentino que vive dentro de nós, como diz as pessoas, supera as suas derrotas, as suas humilhações, as suas dores. A palavra, que circula fora do corpo, sobrevive ao próprio sujeito ao consagrar pequenos instantes de triunfo da sua ousadia, da sua criatividade do sujeito contra a perecível condição humana. Freud, para falar desse texto do humor, ele escolhe uma piadinha curta do condenado à morte, que vai ser enforcado, e os carcereiros chegam à cela para levá-lo à forca, numa segunda-feira. E ao sair da cela, conduzido pelos carcereiros, ele olha para a manhã que começa e diz: que bela maneira de começar a semana. Comentando com uma conhecida minha francesa esse xiste, ela me conta que, de fato, um ativista político que foi preso por ter tentado matar o rei Luís XV e que foi condenado à pior forma de morte no século XVIII, que era a morte por estraçalhamento, quer dizer, os cavalos que amarrados nos membros, né, e o sujeito é despedaçado, e dizem que esse homem, com a coragem dele, de alguém que tentou matar o rei, quer dizer, não era qualquer pessoa, fez essa piada de um outro jeito, quando ele foi dormir no último dia. Parece que o padre foi para ele se confessar e disse: deixa eu dormir, porque amanhã vai ser um dia duro. Eu sempre me perguntei por que o Freud teria escolhido essa piada sobre o condenado à morte. Deve ter milhares de outras que ele podia escolher. Mas como ele queria falar do humor que supera, através da palavra, a condição mortal do eu, o eu triunfa sobre si mesmo, não é? Claro que é um xiste que zomba da nossa condição mortal, através da palavra imortal, não é? Afinal de contas, talvez Freud, sem dizer isso nesse texto, está nos dizendo: somos todos condenados à morte, de uma forma ou outra, não é? E ao inventar um comentário irônico a respeito do seu destino funesto, o personagem dessa piada faz triunfar o narcisismo do eu sobre o real implacável. Como se o dito humorístico afirmasse, acima de todas as vicissitudes da existência: eu perco a vida, mas não perco a piada. E para explicar como é possível um dito humorístico em condições adversas, Freud diz que é como se nessa hora o superego, eu vou usar a versão latina superego, porque os lacanianos dizem superior, mas seria muita confusão. O superego, em vez de ser um crítico feroz, nessa hora que diz: está vendo o que você fez, agora você vai morrer, ele age como se fosse um pai bondoso, capaz de passar a mão na cabeça da criança que quebrou um vaso, que bateu o joelho na quina da mesa, que pisou no pé de alguém, e dizer: está tudo bem, está tudo bem. Você errou, você é pequeno, você tropeçou, você quebrou, mas a gente continua te amando. É como se o superego dissesse: eu continuo achando que você é um grande sujeito, mesmo você indo para a forca. Rir é perdoar-se. Fazer rir é ir um pouco além. Ao perdoar-se de um erro, fazer rir quando você ri de si mesmo, né? Ao perdoar-se de um erro, de uma fraqueza, o piadista, o ironista, dá um salto que o coloca por um instante acima da sua claudicante condição. Humildade e atrevimento constituem a relação com o mundo fora do espírito de seriedade com que a gente tenta levar a vida todo dia, não é? E que faz com que aí, de fato, com esse espírito de seriedade, um pequeno tropeço seja uma grande humilhação. É evidente que o humilde não é aquele que se humilha. O que se humilha é o soberbo, né? Que se faz humilhar por qualquer bobagem. Então, esse texto do humor abre a segunda parte, que é a leitura de alguns poemas de dois poetas de minha predileção, cujo sentimento do mundo foi permanentemente atravessado pela consciência da brevidade da vida. São poetas que, como prisioneiro da piada, narrada por Freud, passaram grande parte da vida sabendo-se condenados a morrer cedo. E que fizeram da palavra um permanente desafio à morte, sustentando através dela o amor mundi. O primeiro é um poeta conhecido nosso, eu sei que eu vou chover numa olhada, mas são tão bons esses poemas conhecidos que eu acho que vocês vão gostar de ouvi-los novamente.
é uma espécie de amigo íntimo de quem gosta de poesia. Eu me refiro ao meu querido Manuel Bandeira, de quem, claro que eu não poderia afirmar, diante do milagre de um Drummond, que é o melhor poeta brasileiro, Bandeira. Mas, sem dúvida, é o poeta de cuja pessoa eu mais gosto. É diferente, né? A pessoa que você adivinha atrás da poesia. Parece até que nós conhecemos o Bandeira. Como se a poesia nos mostrasse traços admiráveis e queridos da sua pessoa. Humildade e humor, os dois que com frequência andam juntos. Amor pelo mundo, gosto pela vida, um saber erótico interessante e um savoir-faire em geral, que é o que na psicanálise se diz, é o que nos cura, é saber o que fazer com a condição difícil, trágica, embaraçosa, complicada, que é a condição humana. Né? A tuberculose de Bandeira, diagnosticada em 1904, quando ele tinha uns 14 anos, na verdade não cumpriu o seu prognóstico. Ele viveu até os 82, morreu em 68. Mas, de qualquer forma, ele viveu se preparando para isso. E, ao se preparar para isso, ele brincou de uma forma grandiosa, porque a poesia sempre tem uma forma grandiosa, sobre essa condição. A poesia, então, do Bandeira, para mim, tem a marca da modéstia de quem se sabe imortal desde sempre e a doçura de quem diz sim ao que a vida tem a lhe oferecer. A sua poesia erótica, que vocês também conhecem, é de uma originalidade a toda prova e associa paixão sexual, imagem de ternura e da alegria infantis. O porquinho da Índia, a lagarta listrada, as pernas estúpidas de Teresa, a epifania do menino que contempla pela primeira vez a moça nua. De outro lado, o leitor encontra em Manuel Bandeira a melancolia, as saudades de si mesmo, a vontade de permanência das coisas, o beco, o Recife da infância, para compensar aquilo que para ele era uma certeza, que era a morte. O Murilo Marcondes de Moura, que fez uma bela biografia de Bandeira, escreve que a poesia dele iniciou-se em Cinza das Horas pela melancolia mais funda e foi se transformando numa das obras poéticas mais positivas da nossa literatura. Positivas no sentido de uma afirmação da vida. Trata-se, diz Murilo, naturalmente, de uma afirmação complexa, em que a própria dor tem parcela ativa. As perdas familiares, amorosas, existenciais, sem exclusão de sua carga trágica, encontram uma expressão calma, em que a morbidez e o desespero dão lugar a uma espécie de sabedoria em Bandeira, difícil de definir. Bandeira não se casa com o ressentimento, mesmo se sabendo doente, diz Alcides Vilaça, mas com a solidariedade. É como se da doença ele fizesse uma espécie de: eu vou aconselhar vocês a como é que aguenta esse negócio. Fiquem comigo que estamos juntos aí. A Lúcia Miguel Pereira observou que a partir de libertinagem há um movimento do poeta para fora de si, no sentido de se objetivar e fazer da poesia uma vitória da vida exterior sobre a vida interior. Muito mais um sentimento do mundo do que um sentimento de si mesmo. Não é? Ou, na expressão do Davi Arrigucci Jr., o que melhor escreveu sobre Bandeira, um movimento de abertura para o mundo, de onde deriva uma espécie de objetivação do lirismo. Uma bela expressão do Davi. Bem, como eu disse, vou jogando uma olhada, mas não resisto a falar 4 poemas do Bandeira aqui. Um deles é O Momento num Café. São todos muito conhecidos também. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto, distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu, num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição. E saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Esse não é um poema humorístico, não é um poema dessa sabedoria. O outro, também muito conhecido, é o poema em que Bandeira faz piada de sua talvez morte iminente, a pneumotórax. Né? Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos, a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33.
respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Eu gosto do começo também, depois o poema é muito longo, mas eu gosto do começo também de Não Sei Dançar, que essa já começa, então, o lirismo, a objetivação do lirismo, né? Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos menos um de ser triste. Esse verso é fantástico. Tenho todos os motivos menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Então, vamos apostar nesse motivo. Né? Vou voltar, porque com os meus comentários eu perdi outros. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo a miel, e nunca lerei o diário de Maria Barkenchef. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a esse baile de terça-feira gorda. Esse é um motivo de não ser triste, vamos nele, né? Enfim, o amor mundi de Bandeira se estende até além da vida. Até a aceitação, eu diria que carinhosa da morte. A palavra do poeta se faz íntima da indesejável das gentes. E, malgrado, talvez, o medo, promete recebê-la como uma visitante querida. E o último poema, então, que eu vou ler é o Consoável. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria, ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. A escrita do mundo de Manuel Bandeira é diametralmente oposta à de outro dos meus favoritos, outro condenado à morte desde a infância, mas que sobreviveu muito menos tempo ao vaticínio do que o recifense Manuel. Trata-se de Boris Vian, que viveu só 39 anos, de 1920 a 59, um poeta muito conhecido, na verdade, ele é muito mais conhecido pelo seu lado de figura pop na cultura parisiense na primeira metade do século XX. Por suas provocações surrealistas, por sua habilidade de jogar com as sonoridades da língua francesa em poemas engraçados, piadísticos, curtos, surpreendentes, provocativos. Condenado a viver pouco, por conta de um reumatismo cardíaco descoberto aos 8 anos de idade, Vian não foi apenas uma espécie de playboy das letras, que ele também foi. Foi um poeta trágico, que escreveu alguns poemas notáveis a respeito da própria morte. Vian morreu por escrito antes de deixar o mundo. Tentou saborear o gosto da morte através da palavra. O contrário do Bandeira, que usou a palavra para afirmar seu amor pelo mundo, o Vian, que evidentemente afirma o seu amor pelo mundo, eu vou ler 2 poemas dele, mas ele também tentou antecipar a morte na palavra. Em seu curto tempo de vida, Boris Vian levou às últimas consequências a profusão dispersiva de talentos que ele tinha, sem renunciar a nenhum. Foi um playboy conquistador, um ícone boêmio de Saint-Germain-des-Prés, um trompetista cardíaco agudo e sufre, porque não podia tocar trompete. A última coisa que um cardíaco pode fazer é tocar um instrumento de sopro. Né? Que fez amizade com Duke Ellington na marra. Foi lá, quero me apresentar, eu sou trompetista. Acabaram ficando amigos com outros jazzistas americanos em passagem por Paris depois da guerra. Foi um romancista quase premiado pela Pléiade, com L'écume de Jour, A Espuma dos Dias, seu primeiro romance. E parece que o premiado é um escritor hoje esquecido, e ele, com o apoio de Raymond Queneau, de Sartre, etc., era um escritor tão surpreendente que não ganhou o prêmio. Como jornalista, ele teve uma coluna no Temps Moderne, no jornal de Sartre, com uma coluna chamada As Crônicas do Mentiroso. Genial a coluna. E sob pseudônimo de Vernon Sullivan, escreveu paródias muito abusadas das novelas policiais norte-americanas, que ele adorava. A primeira delas, Je recracher sur vos tombes, eu vou cuspir no seu túmulo, o levou a ser julgado e condenado, junto com a editora dele, a pagar, eu acho que na época eram 100 mil francos,
por ofensa moral e aos costumes. Sob o pseudônimo de Bison Ravi, que são as letras de Boris Vian, ao contrário, ele também era membro do Colégio de Patafísica, criada por Raymond Queneau, por ele e por outros escritores desse período. Como poeta, o Vian não foi menos multifacetado. De um lado, ele foi um surrealista tardio, capaz de jogar habilmente com as palavras e criar efeitos de nonsense bastante notáveis. Mas não são esses poemas que eu vou ler para vocês. Porque, do outro lado, ele foi também um angustiado, que escreveu alguns longos libelos poéticos que parecem querer devorar por escrito a vida até seu umbral, até o momento esperado da morte, até sobreviver na palavra para além do fim. Eu vou ler 2 desses poemas que estão em um livro dele que se chama Je voudrais pas crever, ou seja, eu não quero me acabar. Um desses poemas se chama assim mesmo. Vocês vejam, é muito diferente do Bandeira. Tá? Eu só estou pegando dois exemplos de mundo por escrito, a partir dessa perspectiva de quem se sabe, mais do que todos nós sabemos, condenado a morrer. Esse poema é uma espécie de um poema de declaração de amor pelo mundo e de protesto também. Eu não queria me acabar antes de conhecer os cães negros do México que dormem sem sonhar. Os macacos de bunda pelada, devoradores dos trópicos, as aranhas de pratas com ninhos cheios de bolha. Eu não queria partir antes de saber se a lua, com a sua cara de moeda, tem um lado pontudo. Se o sol é frio, se as 4 estações não passam de 4. Sem ter experimentado usar um vestido nos grandes bulevares, sem ter beijado uma boca de lobo, sem ter fincado meu pau nos mais insólitos lugares. Eu não queria acabar sem conhecer a lepra e as outras 7 doenças que se pegam por lá. O bom e o mal não me causariam tormento se deles eu gozasse pelo menos o primeiro momento. E há também tudo que conheço, tudo que aprecio, o que eu sei que me agrada. O fundo verde do mar, onde valsam as algas, sobre a areia ondulada. A relva crestada de junho, a terra que greta, o cheiro dos pinheiros. E os beijos, daquela que isso, que aquilo, a coisa mais bela. Úrsula, meu ursinho. Não queria partir antes de ter gasto sua boca na minha, seu corpo com as minhas mãos, e o resto com os meus olhos. Não digo mais nada. A partir daqui, tenho que manter o respeito. Não queria morrer antes de ver inventadas as rosas eternas, a jornada de 2 horas, o mar na montanha, a montanha no mar, o fim das dores, os jornais coloridos, isso já existe. A felicidade das crianças e tantas coisas mais que dormem, que repousam nos crânios dos geniais engenheiros, dos jardineiros joviais, dos solícitos socialistas, dos urbanos urbanistas e dos pensativos pensadores. São tantas coisas para ver e ouvir, tanto tempo esperando, procurando no escuro, e agora eu vejo o fim, que fervilha e que chega com a sua careta horrorosa e que me abre seus braços de sapo maneta. Eu não queria partir, não senhor, não senhora, sem ter apalpado o gosto que me atormenta, o gosto mais forte. Eu não queria partir antes de ter provado o sabor da morte. Esse poema devora a vida até o fim pelas palavras. E um outro poema. Ele tem muito sobre a morte, mas eu não vou ficar lendo muito, eu vou ler o que talvez seja mais querido ainda meu, que se chama Eles Quebram o Mundo. Eles quebram o mundo em caquinhos. Eles quebram o mundo a marteladas. Mas para mim tanto faz. Para mim não faz nenhuma diferença. Ainda me sobra muito. Sobra muito. Basta que eu ame uma pena azul, uma trilha na areia, um pássaro assustado. A mim me basta amar um capinzinho, uma gota de orvalho, um gafanhoto. Eles que quebram o mundo em pedacinhos. Ainda sobra muito para mim. Sobra muito. Eu sempre vou ter um pouco de ar, um filetinho de vida, um brilho de luz no olhar e o vento nas urtigas. E mesmo se me enfiarem na cadeia, sobra muito para mim. Ainda vai sobrar muito.
Eu me contento em amar essa pedra gasta, esses ganchos de ferro, onde ficou um pouco de sangue velho. Eu amo a madeira velha da cama, o estrago e a palha, a poeira do sol. Amo o postigo que se abre, esses homens que entram, que avançam e me levam de volta à vida do mundo, ao encontro da cor. Amo as traves compridas, a lâmina triangular, os cavaleiros de preto. É minha festa, eu me orgulho. Eu amo o cesto cheio de farelo, onde vai cair minha cabeça. Eu amo para valer. Eu me contento em amar um ramo de erva azul, um pássaro medroso, uma gota de orvalho. Eles quebram o mundo com seus martelos pesados, mas ainda me sobra muito para mim, meu amor. Termino com as palavras do Jean, então. Muito obrigada para você.